Querido Espírito Santo de Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nos derramamos diante da Tua santidade, da Tua presença, Senhor. Nos derramamos em oração, nos derramamos em submissão a Ti, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu precioso e grande amor por nós. Obrigado por até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem conduzido as nossas vidas debaixo de graça, de sabedoria e de unção. Senhor, nós pedimos que todos os enfermos neste dia sejam curados pela Tua glória. Dissemos a este vírus que recue, Deus, para a Tua glória. Dissemos às pessoas que estão nos hospitais, que estão em casa, doentes, afetados por essa pandemia. Nós declaramos cura sobre elas, a cura que vem pelo nome de Jesus, a cura do sangue de Cristo, a cura, Deus, sobre a vida dessas pessoas para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Manifesta o Teu favor, o Teu poder e a Tua unção. E eu te prometo, te dar toda a honra, toda a glória, todo louvor, todo favor. É o Senhor quem nos dá. Em nome de Jesus. Sim, queridos, obrigado pela sua participação conosco aqui no nosso devocional diário de segunda a sexta, né? Por que segunda a sexta? Porque a gente está em casa com a família, né? E a gente também tem outras coisas a fazer, outras reuniões, né? Hoje mesmo tenho reuniões com o nosso pessoal de ensino aqui do Ministério Mevan e estamos preparando novos materiais, novos cursos e assim por diante. Nós temos que dar continuidade e nós precisamos aprender a dar continuidade para aquilo que está começando. Você acredita, Micael, que está começando algo novo? Amém. Está começando algo novo e nós precisamos ver isso dentro do tempo e do modo. Explica, pastor. Primeiro é o tempo, depois o modo. O tempo revela o modo. Quando muda o tempo, muda o modo de fazer. Às vezes você não pode estar fazendo do mesmo modo quando já mudou o tempo. Nós precisamos mudar nesses dias, é o nosso foco. E parar de procurar o modo de fazer, sem discernir o tempo de fazer. Às vezes você quer fazer algo novo, mas não é o tempo de fazer algo novo. Não é? Nós precisamos discernir o tempo que estamos, porque o tempo que estamos vai determinar o modo que fazemos. Pegou? O tempo que estamos vai determinar o modo que fazemos. Então nós precisamos entender que algo novo não precisa de uma palavra nova. A palavra já foi dada. A palavra já foi recebida. Nós precisamos sim discernir o tempo, porque esta palavra, irmãos, que nós estamos buscando hoje, ela já foi dada em outro tempo. Ela foi dada num outro tempo, mas não era para aquele tempo, era para esse tempo. Por isso a igreja é profética, ela precisa aprender a andar no tempo de Deus. Você está me entendendo, querido? A igreja precisa andar no tempo de Deus. Então, nós recebemos uma palavra que não era para esse tempo. Não era para aquele tempo, era para esse tempo. Aí quando a gente chega num tempo novo, a gente quer uma palavra nova. Não é uma palavra nova que você precisa, é resgatar a palavra que você já recebeu e você ainda não colocou ela em prática. Tá me entendendo? Então, nós precisamos sim discernir o tempo, porque esta palavra que estamos buscando, ela já foi dada. Foi dada em um outro tempo, mas era para este tempo agora. Então eu vou dizer de novo, nós não precisamos de uma nova palavra. Nós precisamos de uma dispensação, de uma nova dispensação. Deus não faz qualquer coisa em qualquer tempo. Nós precisamos de uma nova dispensação. E para falar de dispensação, só estou passando aqui, não é isso que eu vou falar, mas já que eu abri aqui, então vamos lá. Essa nova dispensação, ela precisa desse quadro aqui. Amém? Ó. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 diz assim: assim, pois, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. O que é um dispenseiro? A palavra dispenseiro no grego, ela vem da palavra economia, que é a mesma palavra para economia. Fala de gerenciar, fala de administrar. Então, quando a Bíblia diz dispenseiros dos mistérios de Deus, ela está dizendo que nós fomos chamados para administrar os mistérios de Deus. Agora, como é que você administra os mistérios de Deus? Liberando eles no tempo certo.
Amém? Gente, eu vou tirar o comentário aqui do Instagram, é necessário, me perdoe por causa do travamento que fica dando aqui, amém? Fica travando, então eu vou tirar do Instagram, eu tirei, do Facebook não precisa, ok? Então é isso, nós precisamos entender o tempo e o modo. Há um tempo e um modo para todas as coisas debaixo do céu, Eclesiastes capítulo 8, versículo 5 em diante. O tempo determina o modo, não é o modo que determina o tempo. Às vezes você muda o modo, mas não mudou o tempo, não vai fazer sentido. Quando chega um tempo certo, o modo de fazer correto, ele aparece, né? Tem a ver com o tempo. Cada temperatura requer um tipo de roupa, né? Se o tempo esfriou, você tem que mudar de roupa, não é? Então é o tempo que determina o modo, não é o modo que determina o tempo. Amém? Então nós temos que discernir o tempo, administrar o tempo, ser dispenseiros, economia dos mistérios de Deus, como diz 1 Coríntios capítulo 4, 1 e 2. Então, você vai ver, por exemplo, no Jordão, teve pessoas que mergulharam no Jordão uma vez para serem batizados. Teve Naamã, por exemplo, como eu falei ontem, mergulhou 7 vezes para ser curado. Não é? Quem mergulhou no Jordão para ser salvo, mergulhou uma vez, mas quem mergulhou para ser purificado, mergulhou 7 vezes. E, né, como eu disse ontem, ele se apresentou a Eliseu como chefe do exército da Síria. Mas Eliseu não estava esperando o chefe do exército da Síria, ele estava esperando um homem leproso, não é? Então não tente impressionar a profecia. Você tem que se submeter à profecia. Amém? Não é a profecia que vai se prostrar a você. É você que tem que se submeter à profecia da palavra de Deus para esses dias. Não é? Não distorça a palavra de Deus. A Bíblia é clara, ela diz que aquele que acrescentar ou retirar um tio da lei, ele corre um risco grande, grave. Por quê? Porque a palavra de Deus ela não vai se adequar ao seu modo de vida. É você que tem que se adequar à palavra de Deus e viver de uma forma tal que o reino a qual você pertence afete o reino que você está vivendo agora aqui nessa realidade. Então, e é por isso que diz, mergulhou 7 vezes, né? Ele mergulhou 7 vezes, tinha que perseverar naquilo. Deixa eu falar um pouquinho de lepra. A lepra, querido, ela perde a sensibilidade. A lepra é uma doença espiritual. Ela tinha que ser monitorada pelo sacerdote. A lepra, a pessoa que estava leprosa, ela não ia no médico, ela ia no sacerdote. Porque lepra não escandaliza, mas lepra é doença de crente. Por que eu vou falar? Por que eu estou falando isso? Eu vou falar para você até no final, não julgue já. Espere um pouquinho. O leproso, ele era separado de enfermos. Por isso que a Bíblia diz que Jesus curava os enfermos e limpava os leprosos. Por que lepra? Vamos lá em Levíticos capítulo 13. Vamos falar de lepra então. Levíticos capítulo 13. E o versículo de número 44 diz assim, ó, leproso é aquele homem que está imundo. O sacerdote o declarará totalmente imundo. Na sua cabeça está a praga. Também o leproso em que está a praga andará com vestes rasgadas, a cabeça descoberta e os cabelos soltos, mas cobrirá o bigode e gritará, imundo, imundo, imundo. Ele será imundo todos os dias em que a praga estiver nele. É imundo e habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Quando houver a praga de lepra em alguma vestes de lã ou de linho. Vou parar aqui. Vamos lá, vamos meditar um pouquinho aqui no leproso. Leproso é aquele homem que está à praga. O sacerdote o declarará imundo. Quem declarava imundo não era o médico, era o sacerdote. Por quê? Porque lepra era uma doença espiritual, não é uma doença física. Por isso Jesus curava os enfermos e limpava os leprosos. Vamos lá, vamos ver algumas características do leproso. Habitará só, fora do arraial, porque o leproso ele está separado de enfermo. Lepra não era só uma enfermidade física, era uma manifestação física, uma manifestação externa de algo que acontecia internamente na vida dessa pessoa, né? O pecado da lepra, irmão, lepra se chama, no grego é tesarat. Tesarat.
Levíticos capítulo 13, Levíticos capítulo 14, eu não vou ler tudo aqui porque demora muito, mas você poderia depois estudar Levíticos 13, Levíticos 14, você vai aprender sobre a lepra, não é? É tão interessante isso que vamos estudar um pouquinho aqui, né? O pecado da lepra é o pecado de Tezarat. Porque a lepra era o sacerdote que verificava a lepra e não o médico? Porque era o sacerdote que verificava a lepra e não o médico? Porque era uma doença espiritual. Por isso que no Novo Testamento diz que Jesus curava os enfermos e limpava os leprosos. A lepra era fruto de uma língua maledicente. Não é? Vamos lá. Pirkei Avot é um livro que eu tenho aqui, que é a doutrina dos pais. Pirkei Avot, o livro diz que o seguinte, que se você falar mal de um irmão, sem que ele esteja perto para se defender, é pior do que o pecado de idolatria, de incesto e de homicídio. Uau! Pirkei Avot diz que se você fala mal de um irmão, quando ele não está perto para se defender, é pior do que o pecado de idolatria, incesto e homicídio. Por isso que Jesus disse, se falaste mal do teu irmão, já o mataste. Então, Tezarat, a lepra, ela era fruto do quê? De uma língua maledicente. A língua maledicente significa Lashon Hara. O que é Lashon Hara? É uma língua maligna. É alguém que vive para falar mal dos outros. É alguém que não consegue reter a sua língua, não consegue conter as suas palavras. Toda vez que ela abre a boca para falar de alguém, ela está falando mal. Então a probabilidade dessa pessoa ficar leprosa era muito grande. Por quê? Porque ela estava praticando Lashon Hara. Ela falava mal de uma pessoa sem que a pessoa estivesse ali para se defender. Prova disso você vai ver em Números capítulo 12, quando Miriam e Arão se levantam contra Moisés, né? E Miriam fica leprosa, ela é tirada do arraial. Moisés vai lá e intercede, então ela volta para o arraial, né? Tiago capítulo 3, versículo 2 diz que se ninguém tropeça na língua, este é perfeito, capaz de refrear todo o corpo. Então o homem tropeça na língua, né? A Bíblia diz em Tiago que esse pequeno membro é capaz de incendiar uma floresta. É capaz de afundar o navio. Esse pequeno membro, ele destrói, ele começa uma guerra. Quem é que começa a guerra entre os países? São dois homens, né? Um atacando o outro. Então veja bem, Provérbios 18, versículo 20 diz assim, ó, do fruto da boca do homem farta-se o seu ventre. Provérbios 18, 20 diz, do fruto da boca do homem farta-se o seu ventre. Da colheita dos seus lábios ele se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. Bem-aventurado é aquele que bem lhe utiliza, né? Então o leproso ele tinha que viver só, fora do arraial. Por quê? A lepra começava a manchar a pele e começava a cair. Pedaço de pele, pedaço de carne. Pegava no corpo inteiro. Ele ia no sacerdote, o sacerdote olhava e dizia, você está leproso. A Bíblia diz que ele tinha que sair fora do arraial. Depois você lê o capítulo 13 e depois o 14 também de Levíticos, é importante. Leproso ele tinha que viver só fora do arraial. Para quê? Para que ele tinha que viver só, Micael? Para não ter ninguém para conversar. Porque a única forma dele ser curado era ele parar de falar mal dos outros. Então quando ele não tinha ninguém para conversar, a probabilidade dele ser curado era maior. Então ele tinha que morar fora do arraial sozinho, fora da família, fora do contexto sociológico, fora da sociedade. Ele tinha que viver só, fora do arraial, para ter a consciência do que ele disse. Então depois de curado ele podia voltar para o arraial. Ele tinha que morar só, fora do arraial. E por que ele ficava leproso? Porque ele falava mal de todo mundo. Ele era língua maledicente, ele praticava Lashon Hara, né? E por isso ele recebia o Tezarat, que é a lepra. Então ele tinha na sua pele uma manifestação externa de um coração amargurado, de um coração magoado, de um coração maledicente que falava mal de todo mundo. Por quê? Por que o Senhor diz o coração? Porque a boca fala o que está no coração. Não é assim que a Bíblia diz? Então a boca fala o que está no coração. Então esse leproso ele tinha que morar fora do arraial, sozinho.
Por isso que a Bíblia diz que o leproso ele tinha que soltar os cabelos, rasgar as vestes e entrar gritando: imundo, imundo, imundo. Ou seja, se eu tivesse leproso e eu passasse pelo pastor Micael, eu tinha que abrir as minhas vestes, mostrar que eu estava leproso, eu tinha que me expor, eu tinha que soltar os meus cabelos, eu tinha que entrar com a mão gritando assim em cima do bigode: leproso, 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 imundo, 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 para todo mundo sair de perto de mim. Imagina o caos. Ele, para poder entrar na cidade, por isso que era muito comum, você vai ver lá em 2 Reis capítulo 8, capítulo 7, 8, ali 4 leprosos estavam à porta de Samaria. Por que eles estavam à porta? Porque eles não podiam entrar, eles estavam doentes. E por que eles estavam doentes? Porque eles eram maledicentes, eles falavam mal de todo mundo. Então uma pessoa que fala mal de todo mundo, irmãos, ela fica magoada, ela fica ressentida, ela está carregando fardos. E querido, traição é diferente de mágoa. Traição é quando alguém faz mal para você. Mágoa é quando você faz mal para você. Né? Traição é quando alguém te fere de fora para dentro. Mágoa é quando você se fere de dentro para fora. Amém? Então, e uma coisa era lepra na pessoa, outra coisa era lepra na casa. Se você ler o capítulo 14, eu não vou ler, mas se você ler o 14, do 33, principalmente ao 45, vai demorar muito para ler, é muito grande, do capítulo 14 de Levíticos, versículo 33 ao 45, você vai ver o seguinte: no capítulo 13 de Levíticos fala da lepra no indivíduo, no capítulo 14 fala da lepra na residência. Ou seja, se você olhasse para a pedra da sua casa e ela começasse a ficar azulada, roxa, você tinha que chamar o sacerdote, não era o pedreiro não, você tinha que chamar o sacerdote. Chamava o sacerdote raspava o reboco e via se aquela pedra estava ficando azulada, é porque aquela casa estava condenada de lepra. Então ele tirava a pedra e colocava outra. Ele primeiro raspava aquele azul. Se em 7 dias voltava a ficar azul, tinha que tirar a pedra e colocar outra. Se em mais 7 dias voltava a ficar azul, tinha que demolir a casa, porque aquela casa estava condenada. Você já soube de casas que são casas amarguradas, que falam mal de todo mundo, que agredem todo mundo, que atacam todo mundo? São casas condenadas à demolição, querido. São casas que atacam, que só agridem os seus irmãos. Então veja bem, capítulo 14 de Levíticos fala da lepra no indivíduo. No capítulo 13, no capítulo 14 fala da lepra na residência. Raspar o reboco e sentar outra pedra. E se a casa continua imunda, ela precisava ser derrubada. Pedro diz que nós somos pedras vivas, em 1 Pedro 2, 4 e 5. Edificados como casa espiritual para ser de sacerdócio santo. Por isso, irmãos, Paulo, quando está fazendo a ceia em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28 a 31, Paulo diz assim, ó: por isso que há entre vós fracos, doentes e muitos que dormem, porque vocês não discernem o corpo de Cristo. Vocês vivem juntos na igreja, mas não se abraçam. Agora nem dá para abraçar, né? Vocês vivem juntos na igreja, mas vocês não discernem o corpo de Cristo. Os mais fortes têm que ter paciência com os mais fracos. Você que está na igreja há mais tempo, que já conhece algumas coisas, não era para escravizar quem está chegando, era para você ajudar, para você estender a mão para quem está chegando. Amém? Paulo diz, por isso que vocês ceiam junto, mas não sabem o que é viver junto. Por isso vocês estão fracos, doentes e dormindo, né? Estão fracos na alma, no espírito, estão doentes no corpo, estão dormindo na alma, no espírito. Então nós precisamos acordar para isso, querido. Amém? Fracos, doentes e muitos que dormem. Tem coisas que é abominável aos olhos de Deus e nós precisamos acordar para essas coisas. A lepra era uma doença espiritual. Amém? Era uma doença espiritual de alguém que tinha uma língua maledicente. Irmãos, a maioria das doenças que as pessoas têm são doenças, não são patológicas, são doenças psicossomáticas. São doenças causadas por raízes de amargura. São doenças causadas por rancor, causadas por carência, causadas por mágoas do passado. E essas pessoas começam a abrir as suas bocas e soltar aquele rio de água suja. E da sua boca não pode sair 2 fontes, querido. Não pode sair 2 fontes em nome do Senhor Jesus. Então
É tempo de fechar a boca, que o seu silêncio seja a sua arma de defesa e o seu sorriso seja a sua arma de ataque. Amém? Não é tempo de falar da igreja A, B ou C. Não é tempo, nós precisamos entender o tempo que nós estamos vivendo. O tempo é de pandemia, o tempo é de dar as mãos, mesmo que não dê para dar as mãos agora, mas é o tempo de abraçarmos uns aos outros, é o tempo de estender a mão uns aos outros, é o tempo de carregar a carga uns dos outros, é o tempo de os mais fortes serem pacientes com os mais fracos, é o tempo de ceiar com os pecadores. Ceiar com os pecadores? Porque se um membro do corpo padece, todo o corpo padece. Sim, todo o corpo padece. E essa pessoa aí na sua congregação, se ela pecou, você precisa trazê-la para dentro, trazê-la de volta. Nós temos o hábito de, quando um membro não funciona mais, a gente vai lá e amputa o membro. Amputa, tira o membro. Ele está pecado, tira ele, bota esse desgraçado para fora. E aí a gente põe uma prótese, porque a gente quer que continue funcionando. A palavra prótese, ela vem da palavra propósito. A gente quer que continue funcionando. E para continuar funcionando, se tira o membro que pecou e se põe uma prótese. E a prótese funciona, só que ela não está ligada na cabeça. A cabeça do corpo é Cristo. Não adianta funcionar se não está ligado na cabeça. Então é melhor curar e permanecer ligado na cabeça. Sim, é melhor curar e permanecer ligado na cabeça, recebendo vida da cabeça, recebendo direção da cabeça, que é Cristo, a cabeça do seu corpo. Nós precisamos acordar para isso, irmãos. Nós precisamos, olha o que diz Provérbios, deixa eu ler com você, Provérbios capítulo 6, é uma palavra extraordinária, essa palavra mudou minha vida. Provérbios capítulo 6, versículo 16, diz assim, ó: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que a sua alma abomina. Deus está dizendo assim, ó, tem 6 que eu não gosto, e a 7ª eu abomino, eu corto. Primeiro, olhos altivos, olhos soberbos, arrogâncias, língua mentirosa, pessoa que vive de engano no meio da verdade, mãos que derramam sangue inocente, pessoas que estão a fim de fazer mal para todo mundo, coração que maquina projetos iníquos, sabe? Está sempre pensando nele primeiro, está sempre reunindo pessoas, pensando nele. Pessoas que maquinam projeto iníquo estão sempre no lixo, querido. Estão sempre no raso, estão sempre embaixo. Pessoas que maquinam contra as outras estão sempre falidas, estão sempre doentes, sempre machucadas, sempre feridas. Por quê? Porque só maquinam o mal no seu coração. Quer ver os outros ferrados, quer ver o outro lá embaixo, destruído. Não é? Em nome de Jesus, isso tem que parar no meio da igreja. Coração que maquina projetos iníquos, né? Outro, pés que se derramam para correr para o mal. Testemunha falsa que profere mentiras. E a 7ª que ele abomina, qual é? E o que semeia contenda entre irmãos. A 7ª o Senhor odeia, abomina. O Senhor corta pela raiz. Pessoas que estão sempre maquinando mal, falando mal entre irmãos. Estão sempre pensando, vive no meio das pessoas, vai colocando uma contra a outra, jogando esse jogo sujo, esse jogo iníquo. O que é que você faz, pastor, quando você vê alguém assim? Quando eu vejo alguém assim, eu começo a orar, pedindo misericórdia para ele, porque eu sei que ele vai se arrebentar na vida, porque o próprio Deus arranca com raiz e tudo. Amém? Pessoas que vivem falando mal dos outros, não adianta, você não discute com ela. Não adianta mais. Amém? Ela já está tomada. Essa pessoa, o projeto de Deus para a vida dela é que ela saia do arraial e ela viva sozinha, até ela ser curada. O leproso, ele era aquele que semeava contenda entre irmãos, era aquele que estava sempre brigando pelos seus direitos, brigando por causas nada a ver. Você vai ver muitas causas na Bíblia de lepra, de pessoas semeando contenda entre irmãos, né? A cura, ela precisa brotar do nosso coração, querido. A cura precisa brotar do nosso coração. Amém? Por isso não adianta você só curar a febre, você tem que curar a infecção. Você deve pedir, Senhor, me livra, me cura. Se eu tenho esse problema de falar mal de todo mundo, se eu não aguento a minha língua dentro da minha boca, eu estou sempre falando mal de alguém. Eu estou sempre agredindo alguém com palavras, eu estou sempre procurando confusão. Eu tenho um hábito, eu tenho uma facilidade de me meter em confusão. Por quê? Porque eu falo demais. Como a gente diz aqui no Mevan, quem fala demais dá bom dia para cavalo.
Quem fala demais está sempre se perdendo, tropeçando em palavras. Amém? Seja pronto para ouvir e tardio para falar. Quem fala demais está sempre se perdendo em palavras, meu amigo. Sempre se perdendo em palavras. Acorda para isso. Essa pessoa precisa viver separado da família. Ela não podia ser tocada, não podia viver em comunidade. Eles eram um mal social encarnado. Por isso a Bíblia diz que eles tinham que viver fora do arraial. Eles não podiam ter ninguém para conversar, Micael. Imagina. Você tem que viver sozinho porque você não aguenta ficar sem falar mal dos outros. Você tem que viver sozinho, leproso, porque você não aguenta ficar sem falar mal dos outros. Isso é terrível, meu amigo. Isso é terrível, né? Aí Jesus dá atenção para o leproso. Se olha aqui, Marcos capítulo 1, versículo 40. Esse aqui é demais. Jesus sempre, ele tem um jeitinho de salvar todo mundo, né? Ele tem uma forma de pegar todo mundo. Marcos 1,40 é extraordinário. Diz assim, ó. Vamos lá. Essa palavra aqui me pega, meu irmão. Porque a misericórdia de Deus é grande para todos. Para todos. Deus sempre tem uma mão estendida. Marcos 1,40 diz assim: aproximou-se dele um leproso. E não podia se aproximar, hein? Mas o leproso se aproximou-se dele, rogando-lhe e pondo-se de joelhos, dizia: se tu quiseres, bem pode limpar-me. Jesus, com grande compaixão, estendeu a mão, tocou-o e disse: eu quero ser limpo. E tendo ele dito isto, a lepra desapareceu e ficou limpo. Advertindo-o severamente, curou, mas disse: ó, vigia agora, mano. Advertiu severamente, logo o despediu-lhe e disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Jesus curou, mas chamou a atenção dele severamente. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, você não pode mais fazer o que você fazia. Eu vou te curar, você tem que parar de falar mal dos outros. Você tem que parar de agredir todo mundo com palavras. Você tem que parar de se achar o mais importante, o mais inteligente, o mais, a última Coca-Cola do deserto. Você tem que parar com isso. Porque a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Jesus deu atenção para esse homem, que ninguém mais dava atenção. A Bíblia diz que Jesus sentiu grande compaixão. Teve a expressão ao estender a mão e tocou. Amém? Agora, esse homem também ele fez a parte dele. A Bíblia diz que ele se aproximou de Cristo. Irmão, há uma palavra, há um milagre para todos aqueles que se aproximam. Veja bem, às vezes você se aproxima da igreja, mas não se aproxima de Cristo. Às vezes você se aproxima da Bíblia, mas não se aproxima de Cristo. Às vezes, muitas vezes você se aproxima dos pastores, mas não se aproxima de Cristo. Você tem que rasgar o seu coração, não as vossas vestes. Quando os leprosos passavam por pessoas, eles tinham que rasgar as vestes. Mas diante de Deus você tem que rasgar o coração. Deus já sabe quem você é. Você tem que se mostrar para o Senhor quem você é e pedir: Senhor, essa língua aqui fala mal. Esses olhos aqui olham distorcidos, os ouvidos estão atentos à discórdia, a mente pensa porcaria, me ajuda. Senhor, me sara, me livra de mim, me tira de mim, me cura de mim, me sara. Você precisa entrar nesse ambiente. Esse homem se aproximou. Primeira atitude dele foi se aproximar. A segunda foi rogou-lhe. Ele pediu. Ele não ficou só ali na igreja. Ele disse: Senhor, se tu quiseres, tu bem podes. Ele pediu misericórdia. Ele foi ao Senhor e disse: eu quero, me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor, me tira desse caos, me tira desse problema. Primeiro ele se aproximou, segundo ele rogou, terceiro ele pôs-se de joelho. Ele foi tendo atitudes corretas de alguém que queria mesmo ser curado. Ele teve atitudes corretas de alguém que queria mesmo ser curado. Aproximou-se, rogou-lhe e pondo-se de joelhos. E para mim uma das coisas mais importantes que esse leproso fez foi: se tu quiseres, tu podes. Ele confiou.
Ele não diz a oração dele, porque tem gente que ora assim, não ora? Tem gente que diz assim, Senhor, se tu puderes. Essa oração, irmão, ela não faz sentido, porque ele pode. Eu deveria perguntar, Senhor, se tu quiseres, porque poder ele pode, agora tem que saber se ele quer. Ele quer, se ele curar, você não vai mais falar mal de ninguém? Se ele transformar a sua vida, você vai mudar de vida? Então assim, não adianta dizer, Senhor, se tu puderes, porque ele pode. Ele pode todas as coisas, irmão. Agora tem que saber se ele quer. Porque tem pessoas que se Jesus enriquecê-las, elas vão desviar. Tem pessoas que se Jesus curar, elas voltam para o mundo. Elas vão voltar para a vida errônea. Então às vezes Deus tem uma forma de segurar você com ele. Então o importante aqui não é saber se Deus pode. Porque poder eu já sei, ele pode. Eu quero saber se ele quer. O Senhor quer me curar, o Senhor quer me transformar, o Senhor quer trazer vida para mim. Irmãos, então esse homem teve essa atitude correta, ele se aproximou, ele rogou, ele pôs-se de joelho, ele adorou e ele confiou. Ele disse, se tu puderes, eu sei que tu podes. Aí primeiro Jesus olhou para ele e teve compaixão. O que é compaixão? Compaixão é ter misericórdia. O que é misericórdia? Miserus cardia. É você colocar a sua cardia, o seu coração, na miséria do outro. Né? Compaixão é você se colocar no lugar do outro. Não é você julgar por aquilo que está acontecendo, mas você se colocar no lugar do outro. Amém? Isso é compaixão. Quando você se coloca no lugar do outro, puxa vida, ele está passando isso, pode ser por isso, pode ser por aquilo. Você não condena a pessoa que está fazendo coisas erradas. Você se coloca no lugar dela. Amém? Isso é compaixão, íntima compaixão. É trazer a miséria dos outros para o seu coração. Isso vai gerar em você um homem misericordioso, um homem generoso. Né? Se eu olho e só julgo, eu não vou ajudar, certamente eu não vou ajudar. Agora, se eu olho e tenho íntima compaixão, eu tenho desejo de servir, querido, certamente eu vou estender a mão e vou tirar essa pessoa dali. Jesus sentiu íntima compaixão. Ele teve uma expressão de amor. Ele disse, eu quero. Se Jesus tivesse dito, eu quero, ele já não seria curado, gente? Fala aí. Não seria? Se Jesus dissesse para aquele homem assim, ser curado aí, ele não seria. Mas Jesus disse, eu quero. A Bíblia diz que Jesus foi lá e o tocou. Uau! Por que Jesus tocou? Precisava tocar? Não. Mas aquele dia Jesus não estava curando só a lepra, gente. Jesus estava curando a solidão de um homem que não podia entrar no arraial, que não podia ser tocado, que não podia se aproximar de ninguém. Jesus estava trazendo ele de volta para o seio, trazendo ele de volta para a mesa. Amém? Aleluia! Jesus não disse ser curado. Só, ele tocou. Veja bem, isso me arremete lá no Jardim do Éden. Tudo que Deus disse, haja luz, houve luz. Deus disse, terra, produza suas árvores. Ele disse, água, produza os seus peixes. Por isso que quando você tira um peixe da água, ele morre, porque ele desliga da fonte. Foi a água que produziu o peixe. Quando Deus criou a árvore, ele disse, árvore, terra, produza as árvores. Quando você tira uma árvore da terra, ela morre porque ela desliga da fonte. Quando Deus criou o homem, Deus não disse haja homem. A Bíblia diz que Deus formou, porque tudo que é criado precisa ser formado. Deus te criou e agora está te formando. Jesus te salvou na cruz e agora o Espírito Santo está aqui para ajudar a formar o seu caráter, a formar a sua vida, a formar a sua família, a formar o seu ministério. É lindo, não é, gente? Fala a verdade, não é lindo isso? Meu Deus, isso me deixa estarrecido, isso me deixa cheio da graça de Deus. Por quê? Porque Deus não só formou, Ele não disse haja homem. A Bíblia diz que Ele disse façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Façamos. Sabe o que é que significa fazer? Colocar a mão. Deus pôs a mão em você, Deus formou você, mexeu em você, formou, deu vida, deu forma àquilo que Ele havia criado. O que eu aprendo aqui? Que um homem não pode dirigir a sua casa só com palavras. Um líder não pode dirigir uma igreja só com palavras. Tem que ser dirigida com toque, com afeto, com manifestação de amor. Aleluia! Um pai que só diz para o filho, vai lá, pega aqui, vai lá, toma cá, toma lá. Ele não está formando o filho.
você forma com toques, com amor, com gestos, com atitudes. Amém? Com exemplo. Os filhos não aprendem quando você fala, eles aprendem quando você faz. Porque se você fala uma coisa e faz outra, eles sempre vão pender para aquilo que você faz, não para aquilo que você diz. Então presta atenção nessa palavra, querido. Essa palavra vai mudar o seu conceito. Amém? Precisamos de líderes de toques, não somente de líderes de força, mas líderes de toques. Líderes que tocam nas pessoas, pais espirituais, ministros que toquem nas vidas, não para defraudar, não tocam para castrar, mas tocam para circuncidar, tocam para formar, tocam para dar destinos. Amém? Nós oramos para que Deus levante na nossa geração líderes de toques. E essa pandemia ela vem para lutar contra tudo isso. Por quê? Porque não se pode tocar, não se pode chegar perto, não se pode abraçar. Ei, Deus está nos ensinando algo. Deus está gerando em nós o desejo pelo abraço, o desejo pelo toque, o desejo para dar forma. Amém, querido? Querido, escute, quando Lázaro foi ressuscitado, Jesus ressuscitou Lázaro, ele disse, Lázaro, em João capítulo 11, ele disse, Lázaro, vem para fora. Quando Lázaro veio para fora, Jesus olhou para quem estava perto e disse, desatai-o e deixai-o ir. Ele estava chamando uma igreja para tocar em Lázaro. Toca no morto. Micael, toca no morto. Quem está disposto a tocar no morto? Quem está disposto a tocar? Não, o morto está doido, tira ele da igreja, exclui ele, tira ele da frente, sai daqui. O morto não pode. E Jesus está chamando a igreja para desatar o morto. Ele ressuscita, você não tem o poder de ressuscitar. Ele tem o poder de ressuscitar, mas quem desata é a igreja. Quem toca para desamarrar é a igreja. Quem toca para te soltar as mãos, soltar a faixa dos olhos, soltar os pés para que vão. Jesus disse, desatai-o e deixai-o ir. Esse é o nosso trabalho, pastores, igrejas. Esse é o nosso trabalho, é tocar no morto. Quem está afim de tocar no morto? Levanta a mão comigo. Quem está afim de tocar no morto? Deixa eu botar aqui só um pouquinho os comentários, porque eu quero ver quem é que está afim de tocar no morto. Quem está afim de tocar no morto? Quem não vai dizer para o morto, sai daqui, você está em pecado, você não pode tomar ceia, você não é mais membro da igreja, porque a igreja é santa. Quem está afim de tocar no morto? Quem está afim de tocar no morto? Quem está disposto a tocar no morto? Não adianta entrar aqui para me criticar, eu quero saber se você está afim de tocar no morto. Morto que já está fedendo. Morto que quando você tira a pedra, o odor vem para fora. Você diz, meu Deus, isso aí não tem mais jeito. Quem está afim de tocar no morto? Quem está afim de desamarrar, desatar o morto e deixar-o ir? Deixar-o ir. Quem está afim? Quem está afim de fazer isso? Jesus diz, tira a pedra. Primeiro ele fala de força, tira a pedra. Segundo, desatar e deixar ir. Ele fala de toque, ele fala de amor. O evangelho é conquistado à força, sim. Mas aqueles que ainda não conseguiram se desamarrar sozinhos, aqueles que ainda estão presos na morte, presos no vício, presos na dificuldade, a minha pergunta para você é, você está afim de desatar o morto? Ou você vai ficar na porta do túmulo dizendo, já morreu, não tem mais jeito, chegou tarde, isso aí já era, isso aí ninguém mais dá jeito, nem Jesus. Quem está afim, levanta sua mão comigo aí, isso, faz um sinalzinho com a sua mão, se você está afim de desatar o morto, se você está afim de, como José de Arimateia, investir no morto, perfumar o morto, o corpo morto de Cristo, que está afim de lavar o corpo, perfumar o corpo, envolver o corpo no lençol de linho fino, que são os atos de justiça dos santos. Quem está afim? Irmão, essa geração, ela não precisa somente de homens de força, mas de homens de toques. Nós temos muitos homens de força, homens que estão brigando, glória a Deus por esses homens. Mas nós precisamos também de homens sensíveis ao toque. Homens sensíveis ao toque. Quem está afim de tocar no morto, de desatar o morto, que acredita que o corpo já... Sabe por que tem gente que não desata? Porque não acredita que pode ressuscitar. Mas ele já ressuscitou, meu amigo. Ele já ressuscitou.
O corpo já ressuscitou. Quem está afim de tocar nesse morto e ajudar ele vir para fora e ajudar ele a caminhar? Né? Essa geração não precisa somente de homens de força, mas de homens de toque, que acreditam que o corpo já ressuscitou. Quem está a fim de desatar os ressuscitados? Isso, bota a mãozinha aí e diz: eu quero, pastor. Eu oro por você então. Eu oro para que a graça, um amor incalculável, um amor incondicional invada o seu coração a partir de agora. Eu oro para que você seja tomado pelo Espírito da intercessão, o Espírito de Deus que intercede conosco com gemidos inexprimíveis, que o Espírito Santo, o Espírito que intercede, o Espírito que chora pelo morto, o Espírito que chora pelo morto, o Espírito que usa força para tirar o morto para fora, mas o Espírito de toque, de amor, de afeto, de carinho. Um pai precisa tocar seus filhos, um marido precisa tocar sua esposa, uma esposa precisa tocar o seu marido. Sim, um filho precisa tocar o seu pai, precisa sentir a mão do pai, não a mão que agride, mas a mão do afeto, a mão do amor, porque a mãe, ela representa a fibra emocional do filho. A mãe, ela instala no filho a fibra emocional, mas o pai instala a fibra moral. A fibra moral, um filho que é cuidado pelo pai, que é desenvolvido por um pai, vai dar um grande homem de Deus. Nós declaramos isso. Desenvolva seus filhos com amor, desenvolva seus filhos com afeto, não com regras, regra sobre regra, preceito sobre preceito. Quando seus filhos errarem, não dê castigo, dê recompensas quando eles acertarem. Quando eles errarem, ensinem. Ensinem, mas quando eles acertarem, dê recompensas, como Deus faz com você. Deus é um modelo de ensino. Deus nos ensina a cuidar dos nossos filhos. A lei dizia que não se podia tocar no morto. O que é que a lei dizia? Não toca no morto. Mas os homens de toques vão além do que diz a religião. Pegou? Os homens de toques vão além do que diz a religião. Os homens de toques vão além do que diz a religião, porque eles acreditam que o corpo ressuscitou. Homens que tocam no leproso, que toquem no morto, levante as mãos comigo aí onde você estiver, no Face, aqui no Instagram comigo. Sim, nós que estamos acreditando, que estamos rompendo com a religião e entrando no reino, por favor, querido, em nome do reino, obedeça a ordem de Deus. Toque no morto. Toque. Toque no morto. A lei dizia que não era para tocar no morto, né? Pois eu digo para você, o meu Jesus tocou nos leprosos, tocou nas prostitutas, tocou naqueles que não mereciam ser tocados, sentou na mesa com publicanos, sentou na mesa com cobradores de impostos, sentou na mesa com Simão o leproso. Certamente ele já havia sido curado, mas Jesus estava na casa dele. Você que escolhe quem pode chegar perto de você, quem pode andar perto de você. Você que não é como um vento que não sabe de onde vem nem para onde vai. Você que não se move como Jesus gostaria de movê-lo. Sinto muito. Você precisa se converter ao Evangelho de Cristo. Você que ainda faz acepção de pessoas, você precisa se converter ao Evangelho de Jesus Cristo. Ao Evangelho da verdade, ao Evangelho do poder, ao Evangelho da unção. O Senhor está levantando homens de toques nesses dias. Não só homens de palavras, mas homens que vão expressar amor, que vão desatar os mortos. Homens que estão na beira dos túmulos, esperando Jesus ressuscitar alguém. Porque eles estão ali para trazer pessoas de volta à vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu oro para que a unção do Espírito Santo toque a sua vida. Eu oro para que o Espírito Santo invada a sua casa e te convença daquilo que eu estou dizendo. Eu oro para que o Espírito Santo invada a nossa nação com um evangelho de toque. Sim, um evangelho de toque. Não um toque que vai defraudar. Não um toque de imoralidade. Não um toque de defraudação. Não um toque de castração. Mas um toque de amor. Um toque que vai dar continuidade. Aquele que foi interrompido pela morte, foi interrompido pela mágoa, foi interrompido pela carência. Eu declaro em nome do Senhor Jesus. Ó Jesus, me ajude a desatar os ressuscitados.
Me ajude, Senhor, a desatar aqueles que o Senhor está trazendo da morte para a vida. Me ajude, Senhor, a desatar aqueles que o Senhor tem prazer em tocá-los. Senhor, me ajude. Senhor, me ajude. Oh, meu Deus, a minha oração tem sido, Senhor, o que eu posso fazer mais? O que eu posso fazer mais? O que eu posso dar mais? Todos os dias eu procuro coisas em mim para dar. Todos os dias eu procuro coisas em mim para de alguma forma cooperar com aquilo que Ele está fazendo. Eu quero cooperar. Isso, ore isso mesmo, querida. Senhor, me ajude a desatar aqueles que precisam ser desatados. Tira do meio de ti o jugo e o estender de dedo. Como diz Isaías 58. Olha que coisa linda, Isaías 58. É lindo demais. Diz assim, ó, capítulo 58, versículo 6. Não é este o jejum que escolhi? Quando nós pedimos para o presidente da República, Jair Bolsonaro, proclamar aquele jejum, Deus me deu essa palavra. Deus disse, eu vou trazer um jejum, mas não é só um jejum de ficar sem comer. É um jejum de caráter, eu vou transformar vidas. Pessoas que mentiam não vão mentir mais. Pessoas que enganavam vão ser tocadas. Leprosos que falavam mal de todo mundo vão começar a consertar a sua língua maledicente e vão trazer línguas de bênção sobre eles. Olha, e Deus começou a nos dar essa palavra de Isaías 58, versículo 6. Não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados e despedace todo jugo? Não é também que tu repartas o pão com o faminto? Uau! E recolhas em casa o pobre desterrados? E vendo nu o cubra, e não escondas de ti, não escondas do teu próximo? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então chamarás o Senhor, e Ele te responderá. Gritarás a Ele, eis-me aqui, e o Senhor dirá, eis-me aqui. Se tu tirares do meio de ti o jugo, e o estender de dedo, e o falar iniquamente. Olha aqui. Tira do meio de ti o jugo. Para de colocar jugo sobre as pessoas que você mesmo não carrega. Para de cobrar das pessoas coisas que você mesmo não faz. Isso é pecado que você está fazendo, meu pastor, meu líder, meu amigo. Não coloque jugo sobre as pessoas que você não faz. O que é que eu tenho que tirar do meio de mim, pastor? Tira do meio de ti o jugo. Para de colocar jugo. Tira do meio de ti o estender de dedo. Para de apontar, de acusar, de condenar. Para. Tem gente que ele é investigador, ele pensa que é profeta. Fica só investigando a vida dos outros para falar mal. E ele diz que Deus me mostrou. Não foi Deus que te mostrou, não. É você que é o infeliz que fica mexendo na vida de todo mundo para descobrir as falhas das pessoas, para ter as pessoas nas suas mãos. Em nome do Senhor Jesus, esse farisaísmo vai cair por terra na igreja brasileira, em nome de Jesus. Tira do meio de ti o jugo, tira de meio de ti o estender de dedo, e tira do meio de ti o falar iniquamente. O que é falar iniquamente? É condenar, é julgar, é amaldiçoar, é proclamar maldição, é declarar maldição. Quando Deus te chamou para declarar bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tira do meio de ti o jugo. Tira do meio de ti a regra. Amém? Seja tolerante com os outros e radical consigo mesmo. Senão você é um condenado a viver só, a morrer só. Por quê? Porque você fala mal de todo mundo, você agride todo mundo com palavras. Sua língua é maledicente, você só agride as pessoas com palavras. Sua língua só agride, só taca fogo. Você está condenado a viver só fora do arraial, mas se tu encontrar de Jesus agora, deixa Jesus estender a mão sobre você, deixa Jesus tocar em você, deixa Jesus trazer você de volta. Tira do meio de ti. Olha o Isaías 58, deixa eu falar ainda. Então clamarás ao Senhor e Ele te responderá, versículo 9 de Isaías 58. E Ele dirá, eis-me aqui, se tirares do meio de ti o jugo, o estender de dedo e o falar iniquamente, e se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá das trevas. A tua luz nascerá das trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos. Uau!
fortificará os teus ossos e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. E os que de ti procederem, vai vendo, edificarão os lugares antigamente assolados, levantarás os fundamentos. Olha, tu vai ser um homem de fundamento. Você vai trabalhar nos fundamentos da família, nos fundamentos da igreja, nos fundamentos da liderança, nos fundamentos das empresas. E levantarás os fundamentos de geração em geração. Chamar-te-ão reparador de brechas e restaurador de veredas para que se possa morar. Uau, 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 uau. Que palavra é essa, gente? Tira do meio de ti o falar iniquamente. Não libera mais iniquidade. Isso é lachon hará. Você está praticando iniquidade. Daqui a pouco você pode ficar leproso. Sabe o que Deus faz? Deus começa a te expor. Deus começa a te expor. Todo mundo vai ver que você está leproso. Todo mundo, quando viu um leproso, sabia que era o quê? Sabia que esses leprosos eram maledicentes. E ninguém queria ser amigo do maledicente. E eles eram odiados não só porque eles estavam leprosos, é porque as pessoas sabiam que a lepra era o resultado da língua maledicente. Quem quer ser amigo de uma pessoa que fala mal de todo mundo? Quem quer ser amigo? Quem gosta de conversar com alguém que só despeja, a sua boca é uma fossa aberta? É um bueiro aberto. Quem gosta de conversar com pessoas assim? Ninguém. Ninguém gosta de conversar com pessoas assim. Sua língua, ela tem que ser uma língua de bênção. Quem refreia a sua língua domina todo o seu corpo. Então ajude a desatar o morto. Vamos ajudar. Se você sabe, hoje tem alguma pessoa morta perto de você, morta não estou falando morta fisicamente, mas morta no espírito, acabou a vida dela. Procure ela, vai visitá-la. Chama ela para um café. Por favor. Chama ela para um café. Coloque à mesa, sirva ela. Toque ela. Diz assim, dá um abraço. Tem gente que você vai abraçar e faz assim com medo, já viu? Eu conheço pessoas que você vai abraçar e ele já faz assim com medo, porque ele sempre foi agredido. E quando você vai abraçar, ele tem medo que alguém vai agredi-lo de novo. Uma pessoa que foi abusada sexualmente, ela tem dificuldade no seu casamento com o seu marido, porque ela pensa que está sendo abusada de novo, agredida de novo. Você precisa de cura, você precisa da igreja do Senhor Jesus. E eu quero dizer para você, tem uma igreja que está na beira dos túmulos, desatando os mortos, que Jesus está ressuscitando. Tem uma igreja que está dando continuidade. Tem uma igreja, não estou falando do Mevan, não. Mevan talvez seja uma igreja como essa. Mas eu estou falando da igreja do Senhor Jesus. Tem uma igreja que ela está pronta para ouvir a voz do Senhor que diz, desatai-o e deixai-o ir. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar por você. Vou até aumentar o som aqui. Quero orar por você. Você que está triste, amargurado. Você que enquanto eu estou falando, você está lembrando de pessoas que você precisa perdoar. Que você precisa soltar. Elas estão atadas em você. Você está atados a ela. Eu quero orar com você. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela vida do meu irmão, da minha irmã. Sim, Deus, eu peço a Tua graça sobre eles. Eu peço o Teu favor sobre a vida dos meus irmãos. Aquele que está angustiado, aquele que se sente sozinho, solitário, nunca mais foi tocado por ninguém, Senhor. Desprezado porque, afinal de contas, ele fala mal de todo mundo e ninguém quer estar perto dele. Ele é briguento, ele é pessoa iracunda, ele é pessoa que não consegue ligar umas com as outras. Senhor, nos torna essa massa mole que junta os tijolos duros. Nos torna essa argamassa que vai juntar os tijolos duros. Eu quero ser este homem, Jesus, que vai trazer pessoas para a mesa para a reconciliação. Porque nós somos filhos da reconciliação. Nós somos filhos da reconciliação. De uma igreja que busca caminhar junto. De uma igreja que busca a reconciliação. Senhor, eu não tenho inimigo na terra. O meu inimigo é o diabo. Eu não tenho pessoas que eu possa dizer, esse é meu inimigo. Não tenho. Não tem ninguém na terra que eu odeie, Senhor. Ninguém. Por isso eu me coloco, Deus, em nome do Senhor Jesus, como essa argamassa mole, para juntar os tijolos duros. Traga, Senhor Deus, o ministério da reconciliação sobre a igreja brasileira. Traz, Senhor Deus, o ministério da reconciliação sobre a igreja brasileira. Cobre-os com o Teu favor, Deus.
Entra no coração deste homem e desta mulher agora e arranca essa lepra, Senhor. Arranca esse lachon hará, essa língua maledicente. Que o tesarate seja curado, Senhor. Essa lepra no espírito seja curada, Deus, para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Eu oro, Deus, para que o teu nome seja glorificado na vida desse homem, em nome de Jesus Cristo. Eu oro para que a tua graça, Deus, toque-o agora. Traga-o de volta para o altar, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sim, Deus. Sim, Deus. Em nome de Jesus Cristo. A todo aquele que está sendo ressuscitado por Cristo precisa ser desatado pela igreja. Todo aquele que está sendo ressuscitado por Cristo precisa ser tocado pela igreja. Igreja, vamos tocar as pessoas, vamos tocar as pessoas com álcool gel, com luva, sei lá, mas vamos tocar as pessoas, vamos ministrar com elas, vamos declarar sobre elas em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Chegou a hora da igreja ser igreja, amém? Chegou a hora da igreja tocar quando não pode tocar. Chegou a hora da igreja curar quando não pode. Chegou a hora da igreja lutar contra toda essa corrupção, todo esse mal, todo esse engano que tem se levantado contra as nações. Declaramos vida aonde não há vida. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Te amo. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.